Olá! Hoje nós vamos conversar com vocês sobre o amor, o pai de todas as virtudes. Jesus, nosso mestre amado, há mais de 2000 anos, nos indicou o caminho. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Será que nós entendemos e colocamos em prática essa máxima do nosso irmão maior, Jesus Cristo? Bom, para a gente poder pensar um pouco sobre isso, primeiro eu gostaria de fazer algumas provocações com vocês. Vocês sabiam que o amor evolui? Vocês sabiam que a nossa capacidade de amar, ela também evolui, como a nossa inteligência, como várias das outras nossas virtudes, tá? Como a nossa paciência, né? Ela evolui. Então, é muito importante a gente poder conhecer os tipos de amor. Quando a gente pensa nas etapas anteriores de nosso desenvolvimento a nível espiritual e quando a gente pega o contexto dessa existência, a gente entende que eu vou pegar o contexto dessa existência, tá? Mas é só a gente fazer a referência no grande, no macro de todas as outras existências. Imaginem assim, a infância atual e a infância do espírito. É a mesma referência, né? Isso é lindo, né? Mas é a mesma referência. Então vamos lá. Quando uma criança nasce, como eu disse no nosso último vídeo, ela é absoluta. É normal que a criança nasça egocentrada. Ela e o mundo externo é a mesma coisa. Ela faz uma confusão entre ela e outro. Então, repetindo, ela vai precisar num primeiro momento receber. Receber afeto, receber atenção, receber alimento. E essa necessidade de receber e essa, vamos dizer assim, característica de egocentrismo, de egocentrada, vai se estender de uma forma natural até aproximadamente 4 anos de idade. Então, até aí, a criança tem como referência que ela é o centro. Então, ela vivencia a primeira etapa do amor, que é o amor do recebimento. É muito comum, acredito que alguns pais já tenham vivido isso, porque eu já vivi, né? Um filho, num determinado momento que você não fez o que ele queria, te dizer assim: eu não gosto de você, ou você não é minha mãe, não é mais a minha mãe, não é mais o meu pai. Por quê? Porque você contrariou. Porque você não deu a ele o que ele queria ou achava que necessitava naquele momento. Ele não recebeu. Então, referência de ser amado para a criança é receber. Onde entra o contexto de pai e mãe neste processo? Lenta e gradativamente, mãe e pai, vocês precisam começar. Introduzir o seu filho na percepção de que o outro também existe com necessidades. O outro também existe com desejos. Coisa simples, tipo, mãe, seu filho pede para você pegar determinada coisa para ele, que é importante que você pegue. E você está lendo um livro. Assim que ele pede, você põe o livro ali, levanta e vai, né? Que referência você deu para o seu filho? O desejo dele, a necessidade dele receber impera sobre tudo. Se devagar você conseguir falar assim: filho, espera um pouquinho que eu estou acabando este capítulo. É claro, né? A criança caiu, se esvaindo em sangue, eu largo tudo e vou em cima, né? Mas eu quero dizer para coisas onde você pode começar a ampliar um pouco essa capacidade de espera. Quando você amplia a capacidade de espera, você está ajudando esse ser a se frustrar e está dando a ele a referência de que você existe. Epa! Eu tô querendo que minha mãe pegue determinada coisa para mim, mas a minha mãe tá querendo continuar a ler o livro que ela tá lendo. Eu passei para a criança naquele momento a referência de que eu existo, separado dele, e que tenho desejos e necessidades que também precisam ser satisfeitas. Esse é um exemplo simples, mas que a gente pode estender a muitas outras coisas. Então, pai e mãe, quando vocês se posicionam diante dos seus filhos em uma situação
que você vai supri-los, né? E você se posiciona pedindo para que eles aguardem um pouco, porque você está fazendo algo e precisa acabar, ou você está gostando de fazer algo e que o seu desejo naquele momento precisa ser entendido. Ó, espera acabar isso, que depois eu vou. Você está colaborando para começar a tirar esse ser da referência do amor do recebimento. Porque olha como isso é sério. Quando a educação não é capaz de tirar esse ser da referência do amor de receber e levá-lo para a referência do amor de troca, que é o segundo tipo de amor, primeiro tipo de amor, amor de recebimento. Segundo tipo de amor, amor de troca. Então, conforme essa criança cresce e começa a desenvolver, lembra daquele nosso vídeo de necessidades e possibilidades? E começa a desenvolver possibilidades, eu vou começar a trocar com ela. Então, ela já tem a possibilidade de pegar um copo d'água para mim, do mesmo jeito que eu tenho a possibilidade de pegar um copo d'água para ela. Exercite isso fazendo troca. Em determinado momento, ela pode esperar que eu faça algo que ela quer. E no outro eu também vou esperar, porque eu solicitei que ela fizesse algo para mim. Você começa a introduzir a criança no mundo das trocas. Eu não estou falando troca de interesses, eu estou falando troca no sentido do outro perceber que existem outras pessoas além dele no mundo. Outras pessoas que têm desejos, que têm necessidades e que também precisam ser supridas, ok? Então, quando um pai e uma mãe conseguem isso, você consegue devagar, lenta e gradativamente trazer esse ser para o padrão de troca. Aí ele começa a vivenciar o modelo de amor, amor de troca. Um pouco mais à frente, já num outro patamar de desenvolvimento, nós temos o amor de doação, que é o verdadeiro amor de doação, ele é para poucos. Ele é visto na nossa terra, vamos dizer assim, de uma forma mais constante, através da capacidade de doação de uma mãe para um filho, né? Mas muitas também não têm tanta capacidade assim de doação. Quando isso existe, é um dos exemplos. Mas a vivência do amor de doação é quando o espírito já atingiu a capacidade de dar, amar, vamos dizer assim, respeitar, querer suprir a dor e a necessidade do outro, sem que precise existir a troca. Porque quando eu cheguei no patamar do amor de doação, amor para mim é eu ter o prazer de satisfazer a necessidade do outro, entendem? Então, o amor de doação é o amor dos espíritos evoluídos. Então, agora vamos tentar entender como que esses três tipos de amor se acomodam na nossa realidade. Quando por algum motivo, papai e mamãe, vocês não conseguem tirar esse filho deste padrão do amor do receber, ele vai para a vida adulta com este mesmo padrão. Então ele vai ser, se ele for um menino, um homem, ele vai ser aquele marido que ele só vai se sentir amado se a esposa estiver 24 horas do dia olhando para ele. Se ela tiver com uma amiga é porque não gosta dele, se ela estiver dando atenção para a mãe é porque não gosta dele. Se ela foi contra uma opinião dele, ele pensou de um jeito, é porque não respeita ele, é porque não leva em consideração o que ele pensa. Ele continua entendendo que ele só vai se sentir amado se ele estiver recebendo como um bebezinho. Isso é muito sério, porque adultos que ficam aprisionados ao absoluto, como eu disse no vídeo anterior, e ao amor do recebimento, constituem famílias muito complicadas. São aqueles pais ou aquelas mães que, entre suprir a necessidade de um filho ou do parceiro ou da parceira, tá? Sempre vão estar pensando em si mesmo. A família tem que rodar em volta daquela pessoa, porque ela é o centro, né? Ela é egocentrada. Então, tudo tem que rodar à volta dela. Quando este pai e esta mãe tiveram a habilidade em trazer este filho para a referência do amor de troca, são aqueles adultos que, em algumas situações, porque vocês entendam assim, que isso não é absoluto, tá? Às vezes a gente, em algumas situações, fica naquele padrão do recebimento, em outros da troca, em alguns já no padrão de doação. É uma coisa que é um desenvolvimento, né? Não é fechadinha, tá? Mas vamos lá. Se eu estou na vida adulta e já tenho
como modelo padrão da troca, eu vou me dispor a trocar em tudo. Numa relação a dois, eu vou trocar ideias, eu vou trocar as obrigações, vamos dividir as obrigações da casa, eu vou trocar em relação aos ideais, né? A gente vai tentar alinhar e trocar esses ideais. Eu vou trocar em relação às questões financeiras, eu vou me sentir pertinente e ambos vão sentir que tem o comprometimento de arcar com as questões financeiras da casa. Eu vou querer fazer troca nas questões sexuais, eu vou querer dar prazer ao meu parceiro, mas também ele vai querer dar prazer a mim. Eu vou fazer troca em relação às questões dos prazeres de uma maneira geral, né? De lazer, de passeios, né? Religiosas, questões religiosas, né? Eu vou estar mais aberto a essa condição tão necessária, que é a condição da troca. Agora, o que acontece normalmente? Muitas vezes a gente vê alguns relacionamentos, a gente fala assim, né? Nossa, aquela mulher é uma santa, aguenta aquele homem. Ou ao contrário, né? Aquele homem é um santo, aguenta aquela mulher. Tá? E aí a gente tem uma noção dentro desse referencial que eu falei, que ele ou ela estão no padrão do recebimento e que aquele outro ser, por ser mais desenvolvido, está num patamar de doação. Olha, gente, eu não vou falar 100% dos casos, mas mais de 90% dos casos, vamos dizer assim, até por conta do contexto do desenvolvimento espiritual do nosso planeta, né? Em situações assim, nós temos aqui um ser que está aprisionado ao amor do recebimento. Nós temos aqui um ser que se doa, sim, mas não por evolução espiritual e emocional, se doa por aprisionamentos emocionais, se doa por insegurança, se doa porque acredita que se não fizer tudo o que o outro quer, não vai ser amado, não vai ser amada. Porque cria fantasias muito assustadoras do que seria sua vida sem aquele parceiro ou sem aquela parceira e se submete por dificuldades emocionais, por carências afetivas, por uma história às vezes complicada que não foi elaborada, se submete à tirania e à alteração de escala de valores, até de certo ou de errado, deste ser, que para se sentir amado, precisa ter o outro à sua disposição. A diferença é assim, quando você observa de verdade um espírito de alto escalão espiritual, já com desenvolvimento espiritual avançado, que já tem o padrão do amor de doação, que vem em missão num casamento com um ser ainda mais primitivo, né? Que precisa ser resgatado, que precisa ser auxiliado, tá? É diferente. Você não vê esse ser se submeter a esse, você vê este ser tendo paciência, sendo amoroso, mas num constante comportamento, como Cristo dizia, sim, sim, não, não. Se é certo, eu vou acolher, eu vou concordar. Se não, amorosamente eu vou me posicionar e o outro vai espernear, mas ele vai ter que entender que eu amo, mas não concordo com ele. Então, quando você observa essas trocas, esses modelos, vamos dizer assim, de muita submissão, de submissão que não tem, que você vendo de fora você vê que não tem um caráter educativo, tá? É importante a gente pensar, porque nós dentro da doutrina espírita, em muitas situações a gente acredita assim, que eu tenho que suportar. Não, você tem que ser coerente, você tem que ser correto. Muitas vezes a mulher que suporta tudo ou o marido que suporta tudo não colaborou em nada para a evolução daquele ser que assumiu um compromisso de resgate de algumas questões, né? Então, é muito importante essa lucidez, nós precisamos ter coerência. Se eu entendo que eu tenho um compromisso com aquele parceiro ou com aquela parceira, se eu entendo que eu tenho um compromisso, ok, permaneça por amor e por entendimento deste compromisso, mas faça as coisas certas, não ceda, faça as coisas amorosamente, de uma forma, eu digo assim, amorosamente
firme, tá? Por quê? É a chance que este ser tem de ir se alterando aos poucos. Então vamos pensar nisso? Como é que está meu padrão de amor? Eu estou recebendo demais, eu já estou trocando, em algumas situações eu já consigo me doar? Vamos pensar nisso?